Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que neste momento de reflexão espiritual, devido ao momento em que todos nós estamos vivendo, um período em que o mundo está em pânico, o mundo está em crise, e que muitas pessoas desesperadas estão sem saber o que fazer da vida, pessoas que estão perdendo membros da sua família, perdendo amigos, e enquanto o mundo está em crise, muitos templos fechados, muitos pastores preocupados, mas a igreja do Senhor Jesus, ela permanece firme na presença de Deus, mesmo que a maioria não esteja congregando, não esteja cultuando a Deus no templo, mas contudo nós estamos felizes e gratos a Deus, porque até aqui o Senhor Deus tem nos guardado. E quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus para todos os membros da nossa igreja e demais amigos e cristãos de outras denominações. Eu quero deixar aqui uma palavra de meditação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 19, que diz exatamente assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Palavra esta que foi proferida pela boca do apóstolo Pedro, após ele e João estarem no templo chamado Formosa, e na porta daquele templo, ao entrar naquele templo, ou estar entrando naquele templo, eles se deparam diante de um coxo, e ali Pedro e João, em nome de Jesus, faz com que aquele coxo venha a ser curado. E aquele coxo se levanta, passa a andar, e o povo que estava ali viu aquele coxo andar, e eles glorificavam a Deus pelo milagre que havia acontecido. Só que após acontecer o milagre, Pedro e João sofrem uma perseguição terrível, e após essa perseguição, eles vão para o deserto a orar, pedir a Deus poder, autoridade, para que eles pudessem voltar novamente para Jerusalém e continuar pregando o Evangelho de Cristo. E Pedro, nesta palavra aqui, ele diz que para o povo que estava ali vendo eles serem perseguidos, Pedro começou a pregar para aquele povo uma das maiores mensagens que eu considero que é a mensagem salvífica, a mensagem que a direção dela é o coração do pecador ou dos pecadores. Então Pedro, quando vê aquela multidão ao seu redor, ele aproveita a oportunidade e traz uma mensagem de muito poder e de autoridade. E aqui ele começa dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. O cristão, ele precisa de 4 coisas na sua vida. Primeiro, ele precisa ser convencido. Segundo, ele precisa ser arrependido. Terceiro, ele precisa ser convertido. Quarto, ele precisa ser revestido. E o apóstolo Pedro, ele começa falando aqui sobre o arrependimento.
Porque o arrependimento ele só acontece quando aquela pessoa é convencido ao arrependimento. E a Bíblia faz questão de dizer que somente uma pessoa pode convencer alguém e levá-lo ao arrependimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. À medida que a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus, é nesse momento que o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dos pecadores e levá-lo ao arrependimento, ou convencendo ele que ele precisa de Jesus na sua vida. A primeira coisa, o cristão precisa ser convencido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, eu não tenho como convencer ninguém. Nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum evangelista, nenhum pregador tem o poder de convencer alguém. A nossa função é pregar o evangelho, é evangelizar as pessoas. E enquanto evangelizamos, plantamos a semente. Aí entra a ação do Espírito Santo que convence aquela pessoa que está ouvindo e leva ele ao arrependimento, e ele se torna um pecador arrependido. Só que isso não é suficiente na vida de um cristão. O cristão, além de ser convencido, arrependido, diz o texto que eu li, ele precisa ser também convertido. Pastor Sivaldo, o que é ser convertido? Ser convertido é uma mudança radical de atitude e comportamento. E essa mudança radical, essa conversão, que é também chamado na Bíblia de novo nascimento, que significa ser gerado de novo, está também no livro de aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 22. A Bíblia diz que aquele que mentia, agora não mente mais, antes falai a verdade. E aí começa o processo de um novo nascimento. Jesus falou sobre isso também para Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Diz Nicodemos: vos necessário é vos nascer de novo. Ele pergunta para Jesus: sei como que é esse novo nascimento? Eu terei que voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus diz: não. Você precisa nascer da água e do Espírito para que você possa entrar no reino de Deus. Conversão é isso. Conversão é uma mudança de atitude e comportamento. Mas além de ser convertido, aqueles que foram vocacionados, chamados para a obra de Deus, precisa também ser revestidos do poder do Espírito Santo. Jesus fez isso e mandou os discípulos serem revestidos em Lucas capítulo de número 24, versículo 48 e 49. Ele disse: semeei minhas testemunhas, né? Você já é revestido do meu poder. Semeei testemunhas. Aí está também Atos capítulo 1, versículo 8, semeei testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Então o cristão precisa ser convencido, arrependido, convertido e revestido do poder do Espírito Santo. Diz o texto que após o arrependimento e a conversão, vem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, quando o cristão ele é arrependido e convertido, ele passa a ter a presença de Deus. E a presença de Deus é algo importantíssimo na nossa vida. Então, verdade é que Moisés ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo,
eu não sairei daqui com este povo. E a Bíblia diz que Deus responde o questionamento de Moisés. De Moisés, pode ir, porque minha presença será contigo. Nada somos sem a presença de Deus. Precisamos da presença de Deus para ser guiado por Ele, orientado por Ele. Por isso que Efésios capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória, diz: enchei-vos do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito para sermos guiados pelo Espírito e termos a presença de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não temos autoridade. Sem Ele não temos como pregar o Evangelho. Sem Cristo não iremos a lugar nenhum. É preciso estar com Cristo, não só para herdar a eterna salvação, mas também para pregar o Evangelho e fazer a Deus, servir a Deus dessa terra. Então, sem Ele, nada podemos fazer. Então, a palavra que eu deixo nesse momento é: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Sem arrependimento, sem conversão, não tem como os nossos pecados serem apagados. Jesus quer perdoar o meu e os teus pecados. Mas para perdoar os teus pecados, os meus pecados, é necessário se arrepender e se converter, diz a palavra de Deus. E após o arrependimento e a conversão, nós passaremos a ter a presença de Deus. Tem muita gente que querem serem salvos, querem batismo com o Espírito Santo, querem fazer a obra de Deus, querem o céu, mas não querem se arrependerem e se converterem. Vêm para a igreja, vêm para o Evangelho, mas o Evangelho nunca entra neles. Porque quando o Evangelho entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa é transformada, ele se torna uma nova criatura, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Conversão é mudança radical de comportamento. Jesus mandou vir a ele como estás, mas não mandou permanecer como estás. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, tanto judeu como de gregos. Que realmente recebe o Evangelho e deixa o Evangelho entrar nele, essa pessoa é transformada pelo poder do Evangelho. Religião nenhuma muda a vida de pessoas. Religião nenhuma muda a vida de pessoas. Quem transforma a vida de pessoas é o poder do Evangelho de Jesus. Então, nesse momento, eu deixo essa palavra. Para você que vive uma vida de devassa, uma vida de devassidão, uma vida de pecado, e muitas vezes não tem força para abandonar o pecado. Escute só esta palavra: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Jesus está pronto a te perdoar, mas você se arrepender e confessar a Ele os seus pecados, Ele está pronto para te perdoar. Pois a palavra perdão significa limpar a conta, cancelar a dívida. A partir do momento que você se arrepender e se converter, toda dívida está paga. Toda conta está limpa. A dívida está paga não porque eu mereço ou você merece, mas porque Jesus já pagou o preço dessa dívida na cruz do Calvário, nos dando a oportunidade de arrependimento e de confissão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança
a misericórdia. O que é misericórdia? É o perdão de Deus. Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda está de braços abertos, dizendo: vinde a mim como estais. Perdoados estão os teus pecados. Foi a palavra que ele disse para aquele paralítico. Perdoado estão os teus pecados. Foi a palavra que ele disse para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.